você, porque eu já passei dessa fase, você não estuda seu repertório de forma musical. Não mantém um estudo que seja musical. E isso é muito grave, é sério. Sabe o que eu estou falando? Que há uma prática muito comum de nós estudarmos o repertório, as músicas, os exercícios que a gente faz por etapas separadas. Então, o que a gente tem por hábito? Fazer o seguinte, eu pego uma música para estudar e eu me preocupo num primeiro momento em tocar as notas certas no tempo certo. Essa é a minha preocupação. Uma vez que eu fiz isso, uau, eu já me sinto bem porque já fiz assim, a música já tá quase pronta. Só depois que eu fiz isso, eu vou me preocupar, por exemplo, com a afinação. Preciso melhorar a afinação. Mas as notas já estão no tempo certo, mas elas estão desafinadas. Não, mas não tem problema, agora eu vou cuidar da afinação. Aí eu cuido da afinação, tento, né? Aí uma vez que ficou super afinado, então eu vou me preocupar em colocar dinâmica, em colocar expressividade, em tentar trazer as articulações, o discurso mais musical. Aí eu começo tudo de novo, eu vou recomeçar o meu estudo para incluir essa preocupação com a dinâmica. A hora que eu conseguir colocar a dinâmica, eu começo a pensar em fazer a música entrar no andamento que ela tem que ser. Se ela tem que ser um pouco mais rápida, então eu vou começar a fazer o trabalho de acelerar a música. Não é? Por etapas. E nós vamos concebendo uma forma de estudo que não é musical. Uma vez que chegou na velocidade que tem que ser, aí eu vou pegar e vou pensar se na sonoridade geral. Se tá faltando eu colocar, por exemplo, pedal, se é um repertório de piano, eu tenho que pedalizar. Ou se eu preciso usar esse ou esse recurso, eu tenho que usar uma pedaleira ali da guitarra para trazer um outro timbre, eu não sei. Eu tenho que usar uma surdina. Eu vou me preocupar com os recursos que eu tenho que usar para dar aquele tapa final na sonoridade, deixar ela redondinha, sabe? Como se fosse o acabamento, né? E se for ainda um repertório que você está tocando e é um repertório não solístico, é uma música que você está tirando que vai ser uma música para ser tocada com o duo, com um trio, ou numa orquestra de câmara, num conjunto de câmara, ou mesmo numa orquestra, numa banda e tal, aí você vai começar a pensar em ensaiar com um possível playback para incluir a sua forma de tocar dentro da sonoridade final das outras linhas rítmico-melódicas e harmônicas dos outros instrumentos que estariam tocando junto. Então você só no final começa a acompanhar como que o que você toca, a parte que você toca, se insere no discurso musical todo. Se ela entra como uma resposta, como uma pergunta, se aquilo é mais provocativo ou não, e aí você começa a pensar no todo. Gente, esse tipo de estudo, onde nós colocamos etapas separadas, é um estudo totalmente não musical. Não é legal e não deve ser concebido como algo positivo, ainda que seja algo tão comum. Quando eu digo que ele é desprovido de musicalidade, é porque de fato esse tipo de estudo ele é carente, ele prescinde de uma compreensão da linguagem musical de fato. Porque tanto é que isso acontece que parece que nós vamos concebendo que essas etapas são camadas musicais. E que tá tudo certo, a gente colocar uma camada, depois coloca outra, e coloca outra, e coloca outra, e vai construindo. Mas quem disse que as camadas musicais, elas se referem a uma constituição, a uma construção da performance musical? Porque a performance musical, ela tem que ser musical. O compositor, quando ele pensa uma composição, ele não pensa em colocar a nota certa e depois ele vai ver a sonoridade daquela nota. Se aquela nota ela era mais enérgica, mais cheia de intenção interpretativa, ou se era um solo mais delicado, uma resposta sublime. Ele não pensa isso só no final de tudo. Quando ele está escrevendo, aquela nota colocada naquele contexto, naquele momento, com aquela dinâmica, com aquele instrumento, com aquele recurso sonoro, todos esses elementos
tem que ser colocados juntos para que de fato você execute o que ele pensou de forma junto, pensou musicalmente, a sonoridade. Essa separação transforma o estudo musical em algo como se fosse um curso de datilografia, onde você se preocupa apenas em colocar notas certas no tempo certo. E aí tanto é comum isso que é bem recorrente nós escutarmos também a seguinte frase: ó, essa música já está quase pronta, só falta colocar o colorido nela. Como assim? Ela não está pronta. Esse colorido, que é a dinâmica, é parte essencial do discurso musical, é parte essencial da interpretação. A música não está nada pronta. Essa concepção em etapas é um erro perigoso e ele acontece porque há uma carência muito grande da compreensão da linguagem musical. Infelizmente, a música ainda é muito mal concebida no nosso país. O ensino musical carece dessa compreensão da linguagem musical. Nós fazemos música e não um curso de datilografia. Nós não estamos aprendendo a fazer nossos dedos nos obedecerem para tocar a nota certa no tempo certo, como datilografia, né? Que você coloca. Datilografia é uma coisa que, enfim, a minha geração para trás que conheceu, né? Tinha que se preocupar em colocar o dedo certo na teclinha certa para digitar com todos os dedos. E uma vez que você aprendeu isso, tá perfeito, já não tem mais nada para fazer. Perigoso isso. Bem perigoso.